Então Brock Lesnar é o novo campeão mundial da WWE mais uma vez, né? Ele conquistou então mais uma vez um dos títulos principais da empresa e que normalmente o título que ele conquista se torna o título principal da empresa. Inclusive é uma coisa que vai ser explicada nesse vídeo, porque eu sou um dos que não queria que ele ganhasse o título mundial, não gosto dos reinados do Brock Lesnar, mas eu compreendo a ideia de ele conquistar esse cinturão, eu compreendo o que a WWE quer fazer com isso, né? Porque o negócio é o seguinte, o cenário é quase parecido do que quando ele conquistou pela primeira vez o título universal. O título universal, anos atrás, era um título do qual não tinha assim aquele prestígio de título principal da WWE igual era o mundial, né? Porque a gente ali estava tendo uns reinados um tanto ali não tão assim chamativos. Você teve lá o Finn Balor, que foi um dia, aí você teve o Kevin Owens, que teve vários defeitos durante o reinado dele, teve ali o Goldberg ganhando apenas um mês, e aí então a ideia era o seguinte: para esse título ter prestígio ele precisa ser vencido por um superstar renomado, um superstar Star Power. E aí poderia ter ali algumas opções na época, né? Você tinha o John Cena, que poderia ser esse cara, mas desde então ele já estava começando a ficar part-timer, já estava começando a sumir, então não seria ali alguém que poderia conquistar aquele título, embora o Brock Lesnar também fosse part-timer, mas o John Cena estava se tornando aquele tipo de cara imprevisível, que não sabia quando ia aparecer, às vezes nem sequer aparecia, e hoje a gente vê aí o que virou o John Cena de fato. Tinha outros nomes, talvez, Randy Orton, alguns poderiam dizer, mas na época em questão ele estava em outra brand, então foi o Brock Lesnar mesmo ali a opção da WWE utilizar um Star Power igual ele para trazer prestígio para esse cinturão. E teve sucesso, porque se você for pegar os trechos desse primeiro reinado dele com o título universal, houveram ali grandes defesas, né? Ele defendeu contra Samoa Joe, depois de o Samoa Joe ter que passar por um super combate 5 fatais para conseguir a chance. Então era uma situação onde já era difícil você conseguir ser desafiante e mais difícil ainda você vencer o campeão. Você, depois de virar desafiante, tirar o título do campeão, que era o Brock Lesnar, né? E ele passou pelo Samoa Joe. Aí veio o Roman Reigns junto com o Braun Strowman, junto com o Samoa Joe, ele passou pelos três, é um grande SummerSlam. Passou pelo Braun Strowman depois de novo, enfrentou o campeão mundial da época AJ Styles, passou por ele também, um grande combate. Depois veio o Kane e Braun Strowman, passou por eles. Veio o Roman Reigns, passou por ele duas vezes, embora uma foi meio roubado, mas ok. E aí só foi perder depois pro Roman Reigns lá, com o Braun Strowman ainda vindo, tentando fazer cashing, atrapalhando. Então sempre ali coisas importantes envolvendo o Brock Lesnar, né? Depois ele teve o outro reinado dele ali e tal. Não foi tão interessante igual o primeiro, mas também teve algumas coisas ali importantes que envolveu ele, ganhando o título contra o próprio Braun Strowman, já foi uma coisa relevante, derrotando o Finn Balor. Ok, comparado com as outras coisas não é lá grande coisa, ainda mais o Finn Balor sem a pintura, mas venceu. E aí então vem lá a situação de ele enfrentar o Seth Rollins ali também e ir na WrestleMania e ser derrotado, né? Então o título universal subiu de nível graças ao Brock Lesnar ter conquistado ele, né? Porque é um grande Star Power da WWE. E a questão do título mundial eu vejo um pouco semelhante, porque é o seguinte: não que o título mundial não estava com prestígio. Óbvio, alguns ainda têm muitas assim opiniões divididas em relação ao Kofi Kingston. Alguns gostaram do reinado dele, outros não gostaram. Alguns são até muito hipócritas, né? Porque pediam para ele ganhar o título mundial, depois que ele ganhou estavam querendo que ele perdesse, e depois que ele perdeu estavam dizendo que foi um desrespeito com ele e que a WWE é assim que trata depois de 11 anos a WWE, e foi, isso aí não deveria ter acontecido, onde já se viu perder daquela maneira. Então, enfim, cada hora fala uma coisa, né? Mas tá bom, tá bom. E assim, mas se a gente for pegar os últimos reinados pelo título mundial, você teve o Daniel Bryan, que foi um reinado onde ele falava de natureza e tal, essas coisas. Não é uma coisa tão séria assim, não que foi ruim, ele fez bons combates, mas não era uma coisa séria. O AJ Styles, quando teve o título mundial também ali, muitos estavam começando a enjoar do reinado dele, apesar de algumas rivalidades ali interessantes na hora da luta, não estava entregando aquilo que o pessoal imaginava que poderia, igual foi no primeiro reinado dele em 2016, que esse sim, talvez tenha sido até então o último melhor bom reinado ali pelo título mundial que a gente estava tendo nos últimos anos, né, em termos de combates e tal. Então, meio que fez com que o título mundial ficasse para trás em relação ao título universal, em termos de importância. Aliás, vocês se lembram quando foi a última vez que em um pay-per-view
o título mundial foi o evento principal, acho que faz tempo, hein? Faz tempo que isso aconteceu. O título mundial às vezes ficava atrás até do título intercontinental. Não sei se vocês se lembram. Teve a Extreme Rules que Seth Rollins e Ziggler foram o evento principal com o título intercontinental e o título mundial não foi. Pra você ver como ele tava tão menos importante ali. Houve momentos que o intercontinental foi mais importante que ele, né? E aí, você vai ter esse título mundial no show da Fox, né? No show do SmackDown da Fox, a Fox é americana, agora que transmite os shows do SmackDown. E agora o show do SmackDown aí deve aumentar uma audiência, mas precisa também aí colaborar, precisa também de coisas decentes nele. E assim, pra você poder impulsionar legal um show desse, você tem que estar com o título mundial bem. E pra você estar com o título mundial bem, você tem que passar esse título para algum Star Power. Novamente, eu acho que poderia ser o John Cena, que seria muito legal pra mim se fosse o John Cena, sabe, quebrando o recorde do Ric Flair. E aí, esse reinado dele que talvez pudesse ter seu último, não sei como vai ser a carreira dele a partir de agora. Mas é uma caminhada pelo menos até o WrestleMania, sabe? Com esse título, assim, uma espécie de despedida. Ia ser muito legal, mas não rolou, o John Cena tá com outros planos. Eu acho que o Randy Orton também seria uma opção alternativa, só que hoje o Brock Lesnar é mais Star Power que ele, né? Então, meio que essa seria a grande justificativa. Você coloca o Brock Lesnar, você coloca alguém que o público de modo geral conhece. Mesmo quem não assistia a WWE vai começar a assistir agora, que tá conhecendo agora por causa da Fox, que gostava dele dos tempos de MMA. Você coloca um nome como o do Brock Lesnar ali, com o título principal daquele show, é outra história, né? Não dá nem pra comparar com o Kofi Kingston, por exemplo. Então, é outra história. Ainda você coloca o Cain Velasquez pra já rivalizar ele logo de cara. A Fox ali, que é conhecida por transmitir outros esportes de luta também, como boxe, MMA. Pô, a galera já fica animada. Fala, pô, que da hora, vamos ver como que vai ser esses caras aí em outra modalidade que é o Pro Wrestling, né? Pode ser algo interessante. Então, acho que isso meio que justifica ali o fato do Brock Lesnar ter a importância ali de ser campeão mundial, né? Então, assim, até por falta de opções, igual coloca aí. Tipo, se você não tivesse Brock Lesnar, você colocaria quem? Tipo, hoje já não pode mais, Undertaker já não pode mais, John Cena sumidaço, Randy Orton um pouco menos ali que o Brock Lesnar, né? O Randy Orton não é mais aquele nome, assim, que poderia ser o rosto da empresa igual já foi em algum tempo, né? Ele veio perdendo um pouco também aí da credibilidade dele com o passar dos anos, que é natural ali para ele levar novos nomes, mas veio acontecendo. Então, é isso, eu não gosto, eu não vou gostar provavelmente desse reinado do Brock Lesnar. Acho que, tipo assim, ele vai aparecer nos primeiros episódios, depois vai voltar a sumir, infelizmente. Não me iluda aí com isso, de que não vai aparecer sempre agora, não vai dar uma sumida. Não acho que os combates também vão ser super excelentes, alguns vão acabar sendo curtos demais. Espero que eu esteja enganado. Fico pensando já desde já quem deverá tirar esse título mundial dele, porque para tirar o Universal ali foi um sufoco, toda hora ele recuperava inclusive, então imagine agora o título mundial. Vamos ver qual vai ser o roster também do SmackDown, talvez aí se o roster for um roster forte, possa fazer com que o Brock Lesnar aí acabe tendo dificuldades e perdendo esse título em breve. Talvez eles façam Brock Lesnar contra Roman Reigns de novo, talvez eles façam Brock Lesnar contra Bray Wyatt, que iria pro SmackDown da Fox, alguns estão falando aí. Talvez façam Brock Lesnar perder pro próprio Velasquez. Eu não sei, as opções são várias aí, mas o Brock Lesnar é o campeão. O ponto é esse, e acho que essa seria a grande razão de a WWE querer ele como campeão. E da Fox também, eu acho que se interessa com ele como campeão, né? Embora, igual eu disse, eu não sei se vão conseguir levar ele em todos os shows ali, porque é complicado, né? Ele recebe por aparição, é difícil, é muito complicado, mas, querendo ou não, a gente entende, né? Mas é isso aí, comentem o que vocês acham a respeito do Brock Lesnar ter o título mundial da WWE por mais um ano. Até porque ele tinha um Universal, mas era também uma espécie de mundial, dominou o Raw, agora vai dominar o SmackDown, mudou as cores, mudou o título, mas vamos ver se vai mudar também as atitudes dele com esse reinado. Eu gosto do Brock Lesnar quando ele é agressivo, quando ele é destruidor, né? Quando ele começa a dar uma de chato, de que não quer aparecer, às vezes até de covarde em alguns momentos, eu acho que enjoa um pouco, passa do ponto. Enfim, e acaba que o ano inteiro ele ganha tudo, né? Ganha o Universal, ganha o Money in the Bank, ganha o Mundial, cara, todo ano ele tem que ganhar de tudo, tudo, e acaba que não sobra oportunidade pra ninguém, né? Toda vez, você precisa de alguém pra ganhar tal título, pra ganhar o Money in the Bank, pra ganhar o Royal Rumble, é só o Brock Lesnar as opções, sabe? O resto do roster ali que batalha todo dia, que treina, que tem o sonho de ganhar uma vez pelo menos, eles ficam sempre em segundo plano. O Brock Lesnar sempre entra no primeiro plano, além de já ter o maior salário, mas salário não discuto, ok, talvez ele mereça mesmo, mas
tipo, conquistas assim pro Lesnar, né? Isso que chateia um pouco, isso que deixa a galera irada, né? Pô, você vê o Drew aí um tempão precisando ganhar, você vê o Aleister Black paradaço ali, você vê o Randy Orton faz tempo que não ganha, e aí vai lá o Brock Lesnar ganha de novo. Eu sei, é chato, é compreensível, mas é muito chato.